Olá, boa tarde. No ar, mais um Rio Preto News, para falar mais uma vez de muito futebol nacional, internacional e principalmente futebol aqui no nosso interior, com Séries A2, Série A3 e muito mais. Mas, primeiramente, boa tarde, Marcos. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Um abraço ao nosso telespectador que acompanha todo dia aqui o Rio Preto News, o que há de novo no mundo da bola, para que fique bem informado sobre os acontecimentos esportivos da cidade e do mundo, como você disse. Isso aí, aqui com o Jonas também. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, boa tarde. E o São Paulo, hein? Vamos começar falando de São Paulo. 6-0. Opa! Ontem a gente falou pro São Paulo tomar cuidado. É que enfim fez a parte dele, hein? 6-0. Acidente de percurso, né? Foi ilusório ou o São Paulo jogou bem? Mereceu. É assim, jogou bem e o adversário é um bêbado na descida, né? Bateu em bêbado na descida, 6-0, fez mais que obrigação, mas é um placar que dá confiança pro time enfrentar o River Plate na próxima rodada da Libertadores, no Morumbi, então vai precisar vencer o River aqui em São Paulo e o The Strongest fora se quiser classificar, então não, mas eu, dá moral. Não, moral assim, mas moral que você bateu num bêbado. Você goleou, né? Que você fez o dever de casa, você pega um time fraco, é sua obrigação golear. Não é vencer, é golear. Golear e jogar bem. Mas eu acho assim que contra o River Plate já é uma outra esfera técnica, é uma outra coisa, é uma briga mais assim de gigante, porque coloca aí a rivalidade entre brasileiros e argentinos e etc. Agora, como você disse, catimba, né? Esse cara não estava bêbado, esse cara estava altamente com grau dopado, ele estava com alguma coisa. Além de bêbado, ele ingeriu outras coisas, deve ter fumado alguma coisa, cheirado alguma outra coisa. O cara 6-0 com a baba que está o São Paulo. São Paulo está uma baba. 2 pênaltis, é verdade. Não, mas tudo bem, mas o São Paulo está uma baba. E fez gol de pênalti até que enfim, né? Desencantou nos pênaltis o São Paulo. Mas o Trujillianos é realmente muito fraco, o time venezuelano é muito fraco e o São Paulo fez mais que obrigação. E aí sim que ele empatou lá, né? Empatou lá, então. Chegou nessa rodada preocupante, não, porque claro, tinha empatado lá. É claro que o resultado em si, 6-0, anima, dá um outro gás dá uma moral, pro elenco, pros jogadores e tal. Mas não dá para se iludir com esse 6-0. Não, lógico que não. Vamos esperar o próximo jogo para depois a gente falar. Se ele fizer 2-0 no River, 3, aí tá. Esse é o São Paulo que a gente quer ver. Aí sim. Né? Esse é o time brasileiro que a gente quer ver em ação. O São Paulo empatou lá contra o River Plate. Contra o River, lá no Monumental de Nunes. Foi um resultado importante. Jogou bem lá também. Então, agora, jogar fora o time argentino é encardido, aquele time que morde, que pega, catimba. É complicado jogar com um time argentino. Vamos esperar, eu prefiro esperar mais esse jogo para depois fazer uma análise mais ponderada, mais acentuada aí do São Paulo Futebol Clube. É assim, vamos supor que tudo aconteça como a gente espera, que o São Paulo vença o River Plate aqui no Brasil, ele vem jogar com o The Strongest na altitude, na Bolívia, ali que vai ser complicado. Claro, pode chegar lá já desclassificado, mas eu acho que é ali que vai ser o fiel da balança. A altitude é complicado. Vai ter que vencer o The Strongest lá, muito complicado. Já tive na altitude e essa história de ar rarefeito é verdade. Então você atrapalha mesmo? Sofre uma barbaridade. Por exemplo, o time perde, ele pode usar, por exemplo, como desculpa a altitude, interferiu. Pode e deve. Interfere mesmo. Claro, tanto é que eles são... Não, se a pessoa que vai passear lá já sofre, imagina quem corre. Pois eu tive em Lima, na capital do Peru, tive na capital do Império Inca também, que é Cusco, e é uma altitude, acho que a 3 mil metros e não sei quanto, 3.500 metros acima do nível do mar. Então não tinha um dia que eu não passava mal com falta de ar, com respiração. Tinha lá serve lá, o chá de coca, né? Que não é efetivamente essa droga aí. Mas também não resolve nada, é tudo para iludir aquilo lá. Para mim não fazia efeito nenhum, sentia falta de ar mesmo. E outra, como o Cusco ela é dentro de um buraco, então você desce, e depois para subir é que a coisa complicada, é tudo subida. Para onde você vai é subida. Você anda 100 metros, já lhe falta a respiração. Agora você imagina o sujeito correndo atrás de uma bola naquela altitude, tudo bem que são atletas, estão preparados. Você tem alguma preparação especial? Deve ter, é adaptação. Tem que chegar um pouco antes, 2, 3 dias antes, tem que levar tubo de oxigênio e tudo mais. Me faltou ar várias vezes lá. E eu passei até mal. Mas depois me acostumei, porque eu fiquei 15 dias, então você vai se acostumando. Agora, imagina um atleta correndo atrás da bola. E outra, o toque que você dá na bola, a bola
Parece que você está chutando. Ganha um outro efeito, né? Não, parece É que mais tá... rápido, né? Como é que chama aquele jogo? Betia? Jogou Opa! Betia. Já jogou muita Betia, Marcos? Betia. É da minha época, oxa. Da minha época também. Você Já joguei também. Pegava sem pulo naquela bolinha, naquela bolinha. Então a bola lá também tem esse efeito. Do jeito que você bate, ela vai embora. Então ela tem que ser calculada. É diferente jogar na altitude do que jogar num campo normal, como nós vemos aqui no Brasil. E o The Strongest não é nada bobo, por isso que é importante vencer o River Plate e lá tentar vencer. Eu acho que vai ser muito complicado para o São Paulo. Ainda mesmo com a goleada, eu acho que ainda é muito complicado para o São Paulo. Temos até imagens do Vamos do ver jogo. então, vamos ver os gols. Vamos ver 6 os gols gols do São do Paulo. São Paulo, 4 né? gols do argentino Caleri. A última vez que eu lembro Olha lá, do esse é o jogador... primeiro gol. É. Esse é o primeiro gol. Gol do Caleri. O... Michel Bastos cruzou, Caleri. A última vez que eu lembro de um jogador do São Paulo fazendo 4 gols foi em 2012. O Luiz Fabiano fez 4 gols contra o Independente do Pará na Copa do Brasil. Independente do Pará. Foi a última vez que eu lembro, eu não lembro de outra E vez. essa foi a maior que tenha goleada da marcado história 4 do São gols. Paulo, parece, na Libertadores. Jogou contra ninguém, né? Quando Independente do Não, Pará. assim, na época, né? Uhum. E é a primeira, claro, é a primeira vez que o Caleri, um jovem jogador argentino, marca 4 gols na carreira. E é a primeira vez que o São Paulo, que um jogador do São Paulo marca 4 gols numa partida de Libertadores. Até então, só jogadores do São Paulo, no máximo, tinham marcado aí 3 gols. O Palhinha marcou 3 gols. Essa era foi o a máximo. maior, já é a maior goleada da história do São Paulo na Libertadores. 6 a 0. Pelo menos pegou um recorde, né? Então, O Caleri é muito bom jogador. Pena que não vai ficar, né? Fica meio Aí o segundo metade gol do ano. chorado, Além entrou. disso, a bola entrou. A bola O entrou. gol do Kelvin, tinha essa bola entrado. entrou. Entrou é igual sem aquele gol do Rio dúvida. Preto, mesma coisa que aconteceu outro dia que a gente discutiu aqui. Mesma coisa, a bola bateu lá, o goleiro ficou Saiu. procurando, estava por trás dele. Não, mas essa aí Já tinha entrado. bastante. É, entrou, é. Bastante. Muito. Aquela também. O zagueiro Dentro zagueiro do até gol mesmo, cai, É. derruba até o zagueiro. Mas o Caleri é muito bom jogador, pena que vai ficar só até o meio do ano. Ele já está praticamente vendido. É definido, não há chance de continuar. Não, o grupo de empresários já contratou ele, colocou ele no São Paulo para fazer uma ponte para a Europa, porque a temporada europeia começa no meio do ano, né? Para começar a temporada começar uma temporada na Europa, então ele tem que ficar pelo menos 6 meses. Ele não ia ficar no Boca Juniors, o Atlético Mineiro até quis ele, mas Nossa, o São Paulo... mas Olha, aí o João já Schmidt fez um golaço. Tava fácil demais, né? Nossa, para João Schmidt fazer gol, que tava Não, tava fácil demais, né? O Hudson, como primeiro volante, jogou muito bem também. Vale ressaltar. E o Ganso, né? O Ganso, mais uma vez, desequilibrou Jogou pro São Mas Paulo. também com um time que não pega, ele passeia, né? Ele joga bem contra... Quando ele tem um latifúndio para jogar, quando ninguém marca ele joga bem. É. Quando ele tem um cara na cola dele, ele não joga. Ele tinha um latifúndio aí. Trujilliano não marcou ele. Mas, Tava enfim, fácil demais. Eu acho que o Tava Ganso, fácil. quando ele resolve correr atrás da bola, o lance, ele ajuda melhor do que quando ele tenta aparecer ali junto com o Caleri, meio de centroavante. Ele tava fazendo gols. Você fala na armação, quando ele tá na armação. Olha lá, gol de pênalti. Galera de novo. E você repara que o Morumbi tá menor, né? Era para aquele gol estar um pouco mais para trás. Mudaram as medidas da FIFA de gramado e tiveram que diminuir um pouco o Morumbi para se adequar a essas novas medidas. 105 por 68. Ao invés de diminuir, tinha que aumentar. 105 por 68. tá bom, Aumentar, tá bom você demais. põe os caras para correr, quem tiver melhor preparo, dá mais liberdade para o cara jogar, mais dificuldade para marcar. Bom, Mais um pênalti, esse goleiro Ele errou, pegou, mas a ele FIFA fez. é mas no assim. rebote, Caleri. Caleri. Jonathan aí Caleri. já era bom 5 a jogador, 0 hein? já. Muito bom jogador. Mas deslanchou ontem, né? Ele já vinha fazendo alguns gols, né? Claro, ele passa alguns jogos sem fazer, mas artilheiro... Mas ele andou sendo vaiado pela torcida. Mas ele é melhor que o Allan Kardec. Eu acho ele melhor que o Allan Kardec. Não vai ficar, né? Mas E aí, ó, falha da defesa. Nossa, olha a defesa, é a Sobrou. mãe, né? Que baba, hein? A defesa é a mãe. Meu Deus. Sozinho. Coitado desse goleiro, hein? Nunca mais na vida ele esquece isso aí. Muito fácil. Nunca Como a mais. gente falou, foi muito Vamos ver, fácil. fui em São Paulo, tomei meia dúzia de coco. Só que mais uma vez, pouca torcida, né? Mas para um jogo desse também... o time está desanimado, né? Tem essa também, São mas Paulo- é um São time Paulo- que não tem muito atrativo. São Paulo na Libertadores, o São Paulo enchia o Morumbi. Enchia. O São Paulo lotava o Morumbi. Agora eu quero ver como é que vai ficar essa história das torcidas separadas aí. É uma terça-feira, 9h45 da noite, contra um time fraco, o São Paulo jogando mal. Eu acho que até tinha O horário Acho que é- até tinha O povo muito. vai ter muito paciência. O horário é que mata, hein? 9h45. 9h45. O sujeito É a TV, pega. né? É a Não, mas TV. tudo bem. O sujeito pega um. Porque lá em São Paulo ele pode ir de metrô ou de ônibus. Né? Então o sujeito tem um carro, então ele vai lá.
no metrô, vamos admitir que ele mora lá em Santana, ele tem que pegar o metrô até a estação Barra Funda, depois de pegar a estação Barra Funda, ele tem que pegar o metrô até não sei onde lá, depois pegar um ônibus para chegar lá. Você imaginou terminando meia-noite lá o jogo? Que hora que o sujeito vai chegar na casa dele? Vai chegar 2 horas da manhã. Isso é um absurdo. Precisa ser mudado no futebol, essa história de jogo às 10 horas da noite. Isso não existe. Eu não sei até quando, em quantas TVs estiverem mandando, isso vai acontecer. Mas seria necessário e muito mais justificada a preocupação de uma alteração nesse horário do que se fazer o torcedor sofresse tanto para assistir uma partida de futebol. Então, o que é que faz alegria numa partida de futebol? É a torcida, o fanático, é aquele que brinca, que joga junto com os seus atletas. O time jogando sem torcida, meu amigo, o cara entra num desânimo lá que dá vontade de gostar, bota ele no banco e que é o melhor negócio que faz. Então, vamos acabar com essa história, vai? Acho que não é essa a solução para acabar com a 10 horas da noite, é brincadeira. E tem mais brasileiro hoje pela Libertadores, tem Atlético Mineiro, tem Corinthians e Santa Fé lá em cima também. E aí? Corinthians e Santa Fé lá em Bogotá, acho que dá. Acho eu que os Corinthians não conseguem vencer. Acho que pontuar consegue, mas não sei se vencer, acho que não consegue. Mas é bom pontuar lá. Corinthians e Galo tem uma missão mais fácil, digamos assim. Uma vitória, praticamente, se já garante a mas vencer o Independente não é nada fácil. O Independente é o atual campeão da Sul-Americana. Vai complicar. Time colombiano forte, não sei se vai ser capaz de vencer lá, não. Tá praticamente uma vitória lá, praticamente, como você falou, garante eles na próxima fase, mas não sei se... Agora, e o Palmeiras? Rosário Central lá. É outro que vai dar adeus também. Lá na Argentina, sem chance pro Palmeiras. São Paulo é outro que vai dar adeus já na Libertadores. Pô, será que vai dar esse mole? Será? Será que não dá pra, tipo, Corinthians, 1-0, sufoco? O futebol pode tudo, mas eu acho que o Palmeiras não é capaz de vencer o Rosário na Argentina. Você está fazendo uma pergunta ou você está querendo que seja assim? Olha, eu estou querendo que seja assim, mas eu acho difícil o Palmeiras conseguir hoje. Então, não é impossível, mas o Rosário, lá na Argentina ainda, o Rosário vai chegar, é a catimba, é a dificuldade. Não que seja impossível. O Palmeiras tem jogadores que individualmente podem colaborar com o time hoje. Mas não tem o Dudu, por exemplo, que foi destaque contra o Corinthians, hoje não joga. Então eu acho difícil, mas eu prefiro acreditar. Sonhar não faz mal para ninguém. Não faz mal. Quem sabe, né? O palmeirense hoje... Com exceção de pesadelo, né? O palmeirense hoje ele tá sonhando, ele tá acreditando. Mas acho eu que não vai conseguir uma vitória lá. Nós estamos cansados de pesadelo, né? Tá na hora de... Acho que na Argentina é complicado. Chega de pesadelo, chega. O Palmeirense anda ultimamente com uma sofrência que dá medo, né? E o pior é que parece que quanto mais sofre, mais ama. Ai, meu Deus. Mais torce, não tem jeito. No Gigante do Arroio o jogo hoje lá. No famoso estádio Gigante de Arroio. O Brasil venceu a Argentina. O último jogo que o Brasil venceu a Argentina na Argentina foi lá no Gigante de Arroio. Lá na eliminatória da Copa de 2010. O Palmeiras tem mais um tabu aí para tentar quebrar, né? Quebrou um contra o Corinthians. Agora tem um tabu longo aí contra o Rosário. Vamos descansar um pouco? Lá. É isso aí. Então, vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com Série A3, que agora tem tabela definida já, séries A3 e A2. Voltamos já. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. Ovo, fome, quero lanche. Batata belga no molho, frango frito no balde. Olho de montão pra ficar mais gostosinho, quero lanche. Ovo, fome, quero lanche. Ovo, fome, quero lanche.
Você já se surpreendeu hoje? Ainda não? Ecobeer leve, clara e gostosa. É a cerveja Pilsen Prêmio do Brasil. Peça Ecobeer e se surpreenda. Peça Ecobeer e se surpreenda. Ecobeer, naturalmente gostosa, muito gostosa. Estamos de volta e o Jonas foi conferir como é que está a preparação do Rio Preto para a próxima fase aí decisiva da A3. Vamos ver como é que foi? O Rio Preto ganhou na última terça-feira o seu primeiro reforço para a disputa da segunda fase da Série A3. O zagueiro Patrick, de 24 anos, que estava no Queimados, equipe da segunda divisão do Campeonato Carioca. O atleta, aliás, que desembarcou de madrugada em Rio Preto, mal teve tempo de descansar da viagem. Vestiu o uniforme e participou intensamente do treino físico realizado pela manhã ao lado dos seus novos companheiros. Tudo para mostrar serviço ao novo treinador. O treinador é muito importante, né? Ele poder contar com todos os jogadores e com certeza aquele que tiver melhor vai jogar. Meus companheiros podem contar comigo também. Sei que eles estão vindo jogando, sei que eles estão em ritmo de jogo, conhecem o campeonato melhor do que eu. Mas eu estou aqui para ajudar. No que eles puderem contar comigo, eu vou estar aqui para ajudar. Apesar do jeito meio tímido, normal para quem chegou agora, Patrick não tem nada de bobo não. E tratou de deixar isso muito claro ao falar sobre os motivos que o fizeram trocar a equipe carioca pelo Rio Preto. O fato de estar disputando um título. Acho que todo jogador quer ser campeão, todo jogador quer ganhar títulos. E sem dúvida esse foi o maior atrativo para que eu pudesse vir para cá. O entrosamento com o restante do grupo não deve ser problema, afinal o zagueiro já conhece alguns jogadores do elenco, como os meio-campistas Felipe Manuel e Thiaguinho, companheiros na época de Guaratinguetá. Quem se mostrou satisfeito com a contratação independentemente do entrosamento foi o professor Betão Alcântara, que precisava de um jogador nessa posição. O Patrick está chegando aí, é um jogador que vem para nos ajudar, né? Nós temos aí alguns problemas nessa posição. O Éder machucado, o Márcio voltando agora também, né? São posições que se tomam muito cartão também, então é um jogador que tiramos bastante informação, as informações são muito boas e esperamos que ele possa, assim que ele for chamado para jogar, né? Ele possa corresponder à expectativa de todos nós. O treinador também comemorou o fato de ter pela primeira vez em 2 meses uma semana inteira livre para trabalhar. Foi difícil o trabalho em cima disso aí, né? Porque não tínhamos tempo apropriado e isso acabou deixando um pouco a parte tática de lado. Foi mais na base da conversa, os jogadores assimilaram bem. E agora não, com essa semana cheia aí, nós temos condições aí de dar uma lapidada na parte tática, dar uma lapidada na bola parada, coisa que também não vínhamos fazendo. Essa semana vai ser importante para ajustar algumas situações aí para implantar durante o jogo. O próximo reforço chega já nesta quarta-feira. Trata-se de um meia-esquerda de nome não revelado que estava no futebol goiano. O Jacaré estreia na segunda fase no próximo domingo, dia 10, às 5 horas da tarde, contra o São Carlos, fora de casa. Então Rio Preto pega o São Carlos fora de casa, a primeira partida. Exatamente. Ontem foi divulgada a tabela, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela, as datas, os confrontos, os horários, os locais das partidas dessa segunda fase, desse quadrangular. O Rio Preto estreia fora de casa contra o São Carlos. Olha a tabela, vamos nesse olhar. Domingo. O primeiro jogo lá 5 horas da tarde. 5 horas Domingo da às tarde. 5 horas da tarde. Mas vamos pela tabela ali, a gente tá Sim, vendo. essa é a primeira rodada. Nacional e Flamengo. Nacional e Flamengo. No jogo do outro grupo, né? Grêmio Catanduvense e Atibaia jogam no sábado. No domingo, Matorense, Sertãozinho, São Carlos e Rio Preto. Do grupo do Rio Preto é o Atibaia, é o Grêmio Catanduvense e o Atibaia. O Catanduvense estreia em casa. Só que o jogo é 5 horas da tarde, o jogo do Rio Preto, né? Eu não gostei muito. Num domingo você vai competir com os jogos da Série A1. Talvez dê público, pelo menos lá em São Carlos, público não Não, mas contra o São Carnense lá, ótimo que não vai ninguém no estádio. Não, sim, mas é que no dia 17 o Rio Preto recebe o Atibaia no mesmo horário. Aí pode ser que atrapalhe no horário do jogo, no público, enfim. A segunda partida, 3 dias depois, é contra o Grêmio Catanduvense. O Rio Preto estreia contra o São Carlos fora. 3 dias depois, na quarta-feira, recebe o Grêmio Catanduvense. Lá, a gente estava até vendo, o jogo às 7 horas da noite.
Primeiro clássico, né? Primeira vez que eles vão se trombar nessa segunda fase. O Rio Preto não pode perder em São Carlos. Vamos admitir que ele arranca um empate lá em São Carlos. É um bom resultado. Sim. É um bom resultado. Ele tem que matar aqui. Catanduvense, ele tem obrigação de matar o jogo aqui. Que aí ele abre 4 pontos. E depois ele tem a Atibaia na sequência. Sim. Pode ir a 7. Entendeu? Aí com 7 pontos ele vai administrar. E ele decide em casa. O último jogo é contra o São Carlos. Exatamente, contra o próprio São Carlense. Dia 1º de maio, às 10 horas da manhã. Eu tô prevendo um empate lá em São Carlos. Tomara até que vença, claro, a gente torce pela vitória, mas se a gente levar em consideração que se o empate é um bom negócio lá em São Carlos, você pode achar que São Carlos, o último jogo aqui em casa, o Rio Preto mata. Não tem jeito, vai pra cima, aí é pressão, a torcida, enfim, o jogo em casa é para decidir. A gente conversou ontem com o Betão, e ele falou, a gente perguntou qual que é o cálculo que você faz, quantos pontos o Rio Preto precisa fazer para subir. Ele falou 12 pontos, acho que dá para subir, que fica na primeira posição, consolida e garante o acesso. 12 pontos, ou seja, 3 vitórias em casa e uma fora. Ou 3 empates. Para não chegar na última rodada precisando vencer aqui, 2 vitórias fora e 2 vitórias em casa. Eu acho muito difícil. É um quadrangular. 2 vitórias fora e 2 um quadrangular é muito difícil você não ter que decidir na última partida. Se fosse 8 equipes, por exemplo, aí sim eu até acreditaria que pudesse alguém se deslanchar lá e não precisa nem decidir em casa o último jogo. Mas com 4, é impossível você não precisar do resultado do último jogo. A não ser que você tenha perdido aí, não tenha nenhuma chance, então aí perde a graça. Mas eu acho que o Preto vai precisar do resultado em casa. E eu acho que esse é o jogo do ano. Tem que aproveitar o fator casa, não tem? Rio Preto e São Carlense no estádio Anísio Haddad. Esse é o jogo do ano. É o jogo do ano, eu acho. E segundo o Betão, perguntamos também para ele se o Catanduvense estava engasgado, porque era o time desses times do grupo do Rio Preto, era o único que venceu o Rio Preto. Claro, não era o Betão na ocasião, era o Wilson Júnior ainda, mas ele falou que não tem time engasgado, mas falou que o Catanduvense não... Todo mundo está falando que é o patinho feio do grupo, que é o time que está perdendo jogadores. Não é. É o time que pode surpreender, é o time que o Betão mais tem medo, vamos dizer assim, medo entre aspas, nessa segunda fase. O Catanduvense o Rio Preto tem que ficar bastante o Betão, manda marcar o tal do Pablo. Não deixa o cara pegar na bola, antecipa, acabou o time deles. Só um volante que marca bem lá e tal. Mas o jogador a ser marcado no Catanduvense chama-se Pablo. É um ponta esquerda que é destro, pega a bola, parte para cima do lateral, entra na grande área, sofre pênalti, faz gol. É um jogador muito rápido, principalmente em contra-ataque. Antecipou o tal do Pablo, Betão, eu não sou nenhum professor para te dar orientação, apenas uma sugestão. Olho no Pablo. Apenas uma sugestão. Fique de olho nesse tal de Pablo, ponta esquerda do Catanduvense. Catanduvense que já perdeu 5 jogadores, 3 rescindiram o contrato, um foi pro RT, a gente já falou, e o outro saiu também. Eu acho que repôs com 2 meninos da base, 17 anos. É muito pouco. Eu acho perigoso também. 2 meninos da base que jogaram Copa São Paulo. Não está querendo chegar. É complicado. O Leandro estava com problema com a mãe, que lembra de anunciou o Leandro, estava com problema com a mãe. O Caetano fala que é certo, o pessoal de Catanduva está falando que esse problema com a mãe pode impedir que ele chegue. Também, tomara que nem chegue. Então o Leandro já é desfalque. Tomara que nem chegue. Mas aí tem uma situação assim. 2 minutos por exemplo, tudo bem. E o Leandro é muito pouco. Vem aí Itapirense em casa, em Catanduva, ganha o jogo, o Itapirense já sai também na ponta. Não. Atibaia, desculpa. Itapirense não. Atibaia vem, ganha o jogo em Catanduva, sai com 3 pontos, ganhou fora. Depois ele pega o próximo adversário, que deve ser o São Carlos. Lá em Atibaia, porque ele não está jogando em Atibaia, deve ser em Itapira ou em Indaiatuba. Mas tudo bem, mas e daí? É a casa dele lá. E Matonense e Sertãozinho. Aí é difícil. Bom, esse é outro grupo, né? É outro grupo. Matonense e Sertãozinho, jogando em Matão, talvez de Matonense. Se tivesse na loteria esportiva, eu colocaria coluna do meio. Empate? Empate. Empatezinho. Você joga duplo, triplo. Não. Faz o duplo. Marca um X aí, né? Empate. Como eu falei na reportagem, hoje o Rio Preto deve chegar um novo reforço para o Rio Preto hoje, um meia esquerda. Aquele lateral que estava próximo não vai vir mais. A gente conversou com membros da diretoria do Rio Preto. Era o lateral Júlio, estava no Cabo Friense. O Cabo Friense não liberou ele. Olha que falta um jogo para acabar o Campeonato Carioca. Não quis liberar o Júlio de graça, assim, não quis liberar. Então esse lateral não vem mais. Mas ele acertou com um meia do futebol goiano. Também não quis revelar nome, mas chega hoje esse meia esquerda que estava todo mundo atrás.
Um meia Eu esquerda vou dizer vai uma chegar. coisa, eu estava torcendo pro Rio Preto pegar o tal de Guaru. Onde é que está o Guaru? São Bernardo? Do Penapolense, que jogou uns anos no Penapolense, eu não lembro onde estava ele, mas ele é eu acho que está no São jogador Bernardo. também. É um Bom jogador. Esse aí encaixaria como uma luva no time do Rio Preto. É um jogador que é meio problema, aquela coisa, mas é aquele jogador então entrar. que então Deixa. não deixa. É Problemas. aquele que toca, que bota o cara na cara do gol toda hora. Enfim, é um jogador que Nem precisa é de um jogador meia esquerda. interessante. Eu acho que nem precisava de meia esquerda, mas enfim. Você Já que- não precisa ter um canhoto, é a cereja do bolo. O Rio Preto passou essa fase inteira sem, não acho que não era agora que precisaria de um meia. Precisava de um lateral do zagueiro, realmente, Sim. que E estava agora com essa carente. não contratação essa, do lateral? Como É, eles têm até até amanhã, quinta ou sexta. Acho que é até amanhã para inscrever jogador. É, para receber a documentação e enviar na sexta-feira. Tem que correr contra o tempo, né? Faltam 2 dias aí, um dia para correr contra o tempo, para conseguir um lateral e correr contra o tempo. Eles ainda estão ligando, ontem à noite eles já estavam ligando para atrás de um outro lateral aí que faça as duas. O Betão quer um que seja polivalente, jogue nas duas posições, tanto na direita quanto na esquerda. Mas vai ficar difícil. Aquele lateral que iniciou o campeonato, ele não está bem fisicamente? Lateral Reinaldo. esquerdo, Reinaldo, ele estava se recuperando de lesão. Mas é bom lateral também. Muito bom. Mas Em caso não de- teve proveito nenhum, né? Ele Praticamente. fez gol, fez uns 2, 3 Sei, não, gols mas na sim, mas jogou muito competição. pouco, né? Mas ele é um bom jogador, Em veio do caso de Resende. não dar certo essa vinda de um novo lateral, qual seria a solução para o Rio Preto? O Marcelo Vilela continua, é o titular da lateral esquerda, continua, tem que torcer para ele não se machucar. E na lateral direita o Alan Maciel está voltando. Também temos que O Alan torcer joga para nas não duas. se O machucar. Alan joga nas duas. Tem que torcer para não se Tanto machucar. na direita quanto na esquerda, o Alan. Tem o Caio César que estava fazendo às vezes de lateral direito também. Ele O é Wender zagueiro. foi bem de lateral direito quando precisou jogar? Não vou falar que foi bem, porque ele é um meio improvisado ali. Já jogou algumas partidas ali, não comprometeu, mas também não é lateral, não é a dele. Eu prefiro um lateral. É um Ou zagueiro lateral de ali, ofício, né? Um zagueiro ali. No caso do Caio César. Com a vinda do Patrick, você fica com o Fabão e Patrick, o Márcio Garcia está se recuperando também. 3 zagueiros, além do Caio César, que você pode... E o Éder, né? O Éder tá machucado, por isso Machucou que eu de contei novo? 3, por isso que eu tô contando 3 só. Mas enfim. Márcio Garcia, Fabão, Patrick, Caio César. Caio César se coloca na direita e você fica ainda com 3 zagueiros. Tá. É o esquema de jogo que Não, o treinador você fica define. com 3 no elenco, assim, aptos para jogar. E temos definidas também já as quartas de final da A2. Da Série A2, Série Mirassol A2. e União Barbarense se enfrentam em Santa Bárbara do Oeste no sábado, agora, dia 9, às 5 horas da tarde, se eu não me engano. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Primeiro jogo lá, segundo uma semana depois, vai ter uma semaninha livre para trabalhar e vai jogar aqui em Mirassol, 7 horas da noite na outra semana. Mirassol e tem o Barretos também. O Barretos estreia fora contra o Taubaté, estreia nessas quartas de final fora em Taubaté, 10h30 da manhã, depois joga às 5 horas da 5 horas da 5 tarde. horas da tarde, em Barretos, uma semana depois também. Barretos e Mirassol decidindo em casa, um horário bom também, né? Um horário que não é tão quente, 7 horas da noite para decidir em casa. Acho que dá para passar os dois também. E tem clássico do ABC também, Santo André e São E Caetano. São Caetano. O Marcos já falou aqui que o São Caetano vai subir. Eu acho que o credenciado a subir naquela chave de lá é o São Caetano. E o credenciado a subir nessa chave aqui é o Mirassol. Também, vou torcer para que não seja o São Caetano e sim o Barretos lá, mas enfim. Eu acho que o São Caetano tem... E tem o Bragantino também, né? Então, Bragantino tá no e caminho do Batatais. Mirassol. A gente está acabando o programa, tem que falar que as meninas do Rio Preto entram em Sim. campo hoje pelo Brasileirão Feminino. Opa, futebol feminino. 3h30 da tarde contra o São Francisco da Bahia, na Bahia. Meu Deus. É sacanagem. Eu acho Estão sacanagem. fazendo milagre. Eu acho sacanagem. Falei ontem com a volante Jéssica que ela não vai jogar. Ela tomou cartão, ela está suspensa, mas ela viajou com o grupo. Ela faz às vezes de preparadora física também, vai ficar lá, tá junto com o grupo das meninas lá. Ela falou que o calor... Colocaram esse horário para prejudicar, mas ela não tá se importando com o calor porque ela treina em Rio Preto. Rio Preto também Rio Preto tá quase lá. Quem mora em Rio Preto pode jogar até no deserto. Mas lá tem a questão de gramado ruim, arbitragem caseira, já estão reclamando muito que a arbitragem lá é caseira. E claro, tem uma viagem de 1.800 quilômetros. Foi de avião e tal, mas tem um desgaste. 1.800 quilômetros. Tá tudo contra. Mas vamos torcer pra mulherada. Eu acho que consegue vencer. Sim, São Francisco tomou uma goleada de 6-1 do Ferroviária na última rodada, então dá pra vencer. Sim. É isso aí, nós vamos ficar de olho aí também no futebol feminino, séries A2, série A3. E o Preto News vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta a partir da 1h da tarde. Marcos? Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Um abraço, Até a próxima. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.